te adorar. Foi que eu nasci. Cumpra em mim.
Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Em adoração do início. Em adoração, Em adoração. eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, Flui dentro de nós, Senhor. és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, Tu és digno. majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração. Faça disso uma oração, Senhor. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. Flui, Senhor, nessa noite. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, como o rei Davi, Quero te louvar. quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor,
digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, mais uma vez como Rei Davi. Oh, aleluia, Senhor. Quero te louvar, a minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Pai, graças te damos, porque o Senhor sempre nos ouve. Graças te damos, Pai, pelo dia de hoje, porque podemos entregar a nossa gratidão a Ti, o nosso fruto de vida, Senhor. A alegria do nosso ser, a alegria da comunhão, a alegria da família, a alegria da companhia, a alegria de estar aqui na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque este é o melhor lugar, é o ajuntamento daqueles que te servem, Senhor, daqueles que têm entrega ao Senhor de vida, de amor e de gratidão. Abençoa, traz provisão, abre as portas, Senhor. Senhor, tira a angústia, tira, Senhor, o medo do dia de amanhã, porque o Senhor é aquele que está presente na nossa vida em todo o tempo. Recebe a nossa entrega, multiplica a nossa provisão, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, o Jeová Jireh. Senhor, em nome de Jesus, todo devorador, todo cortador, todo migrador, todo destruidor não tem poder contra a nossa vida, porque o Senhor é o Senhor da nossa história, o Senhor é o Senhor dos nossos dias, é o Senhor que provisiona a nossa vida, e graças te damos por isso, Senhor. Multiplica na mão da tua igreja, Senhor, para que sejamos portadores de muitas boas notícias nas nossas entregas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Quando ele falou para mim que o Senhor estava falando com ele a respeito de alguns versículos em Hebreus, eu já entrei meio em pânico, porque eu acho que o Hebreus é uma carta meio difícil, né?
E né, só oração, né, só Jesus na causa para a gente conseguir trazer algo, né, de vida para nós aqui. Palavras, né, profundas, Hebreus, até Pedro, né, achava os escritos difíceis, né, imagine a gente. Mas, né, nós temos que nos lembrar, né, que toda palavra, né, lançada por Deus, né, ela não volta vazia, amém? O Senhor tem um propósito, e a palavra que é dita pela boca do Senhor, né, ela volta com propósito para Deus, né, ela cumpre o seu propósito para voltar para Deus. Então, né, a gente tem que abrir o coração, né, para aquilo que o Senhor tem para nós. Quando a gente olha o livro de Hebreus, que fala muito sobre o Velho e o Novo Testamento, a velha aliança, tabernáculo de Moisés, velho sacerdócio, contra o sacerdócio de Cristo, às vezes a gente fica pensando, tá bom, né? Puxa, o Senhor é superior, nós entendemos, nós ficamos constrangidos, né, quando vemos esses versículos sendo lançados, né? Puxa, será que nós estamos vivendo nossa vida de acordo com a vocação a que fomos chamados? Será que a gente está, né, negligenciando tão grande salvação? Mas, né, a gente não pensa muito em termos, né, do porquê que interessa muito bem na minha vida prática hoje, né, entender sobre sacerdócio. Né, nossa ideia de sacerdócio, né, ela é meio relacionada, né, num país como o Brasil, padres católicos ou pastores, não é uma coisa do meu dia a dia. Né, o sacerdote é o pastor, o sacerdote é o padre, sei lá muito bem o que essas pessoas fazem. Né, mas, né, quando a gente pega o último livro da Bíblia, Apocalipse, última carta de Jesus para nós, 1:6, se vocês puderem ler comigo, deixa eu ver se é 1:6 mesmo. Sim. Não é esse óculos, é outro, peraí. Quem não enxerga de perto ou de longe? Vamos lá. Eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler a partir do 5. Né? É uma carta de Jesus, né, à igreja, às igrejas da Ásia. E no versículo 5 ele fala, é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, o que o Senhor fez? Ele nos constituiu. Eu gosto dessa versão aqui, que fala reino, ao invés de rei, né? Porque reino é onde, né, a vontade do Senhor é feita. Mas a palavra no grego é a mesma, né? Basileu, que também é traduzida por rei. Né? Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então, se nós todos fomos constituídos sacerdotes, eu vou pegar a minha colinha aqui para só não me perder na ordem das coisas que eu vou falar. Né? Então, nós temos que entender um pouquinho, né, do que é esse sacerdócio que o Senhor espera de nós. Né? Por isso que o livro de Hebreus é tão importante nesse entendimento para nós, para a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia. Né, quando nós olhamos, né, no Velho Testamento, a maioria de nós aqui está super familiarizado com isso, já fizemos curso de obreiro, todo ano a gente fala sobre tabernáculo, no seminário, mas só para lembrar aqui, para pegar o fio da meada, no Velho Testamento, você pecava, você levava um animal para ser dado, a ser morto no seu lugar, o sacerdote matava o bicho, certo? Fazia colocava o animal no altar, levava o sangue para dentro do santo lugar, e só o sumo sacerdote, no dia da expiação, que era uma vez por ano, pegava esse sangue, aspergia nos objetos e podia adentrar no Santo dos Santos para oferecer, né, esse sacrifício para Deus. Se Deus aceitasse o sacrifício, então isso foi no tabernáculo de Moisés. Fogo vinha do céu e consumia lá o sacrifício morto, o bicho morto. Amém?
mais ou menos assim. Se tiver algum mestre aqui, depois pode corrigir. E no Novo Testamento, Jesus faz essa figura. Só que Ele mesmo é o sacrifício. Ele morreu por nós. Ele é o Cordeiro que morreu por nós. Mas Ele ressuscitou. Ele vai aos céus, levando o próprio sangue, certo? Para adentrar no tabernáculo verdadeiro que existe no céu, na presença do Pai Todo-Poderoso, levando seu próprio sangue, purifica as coisas celestiais, e lá ele fica. Aí vem, cadê o fogo para consumir o sacrifício? Tá certo? Primeiro lugar, né? Cadê o sacrifício, já que o corpo não está mais lá? Quem é o corpo? Somos nós, amados. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? O Senhor manda fogo do céu, em Pentecostes, Atos 2, línguas como de fogo, toca as pessoas, consumindo o sacrifício. Nossa vida em sacrifício vivo, num altar de adoração, de oração. Amém? É sobre isso que está falando. Então, o fogo não caiu lá no templo de Jerusalém. O fogo caiu, certo, nos apóstolos e na igreja que estava em oração, colocando suas vidas no altar de oração, intercessão e adoração ao Senhor, colocando sua vida, né, a serviço de Cristo. Amém? Então, esse é um superior sacrifício, porque não se trata apenas, né, de tirar os pecados, não que isso seja pouco. Né? Isso é a nossa salvação, nossa vida eterna. Mas o Senhor ainda nos dá coisas melhores, né, da salvação, como o Bernard falou. Né? Então, vamos pensar. O Senhor ele envia o Espírito Santo como fogo para consumir o sacrifício que somos nós, nos estabelecendo como tabernáculos. Amém? Porque agora o Espírito Santo ele vem e não vai embora. Ele vem e habita em nós. Nós somos templo agora do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo. E se nosso corpo é um tabernáculo, é um templo, onde o Espírito Santo mora, então, na presença de Deus, é preciso que a gente ministre ao Senhor como um sacerdote. Amém? Estão comigo? Certo? Então, por isso o Senhor fala, Ele nos constitui reis e sacerdotes. Então, como sacerdotes do Deus Altíssimo, tá certo? Isso não tem a ver com função de pastor ou de padre ou sei lá do que. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos, né, ter em nós esse altar estabelecido, né, não de sacrifício como o de Cristo, porque Ele só pagou pelos nossos pecados. Mas Paulo, lá em Romanos, fala, né, apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos. Né? Então, deitar a nossa vida nesse altar de adoração, Senhor, eis-me aqui, oração, adoração, tempo com Deus, obediência à palavra de Deus, quais os preceitos do Senhor, o que o Senhor tem falado para nós, o que o Senhor tem cobrado de nós. Certas vezes nós pedimos tanto, né, pelo avivamento, pelo fogo, vem Espírito Santo, vem como fogo, vem como em Pentecostes. O Senhor falou, tá bom, mas cadê o altar? Cadê o sacrifício? Onde eu mando fogo? Tá certo? Nós precisamos estabelecer em nós uma vida diária, né, de andar com o Senhor, né, uma vida diária de leitura da palavra. Se nós não fizermos isso, nós ficamos como Saul. Né? Quem lembra da história de Saul do Velho Testamento? Ele foi ungido rei, mas ele era um rei carnal. Ele não estava disposto a obedecer ao Senhor. Ele precisava de Samuel para sacrificar, ele precisava de Davi para adorar, ele precisava, né, dos profetas para profetizar. Ele não tinha uma vida estabelecida com Deus. É sempre através de terceiros. E, às vezes, a gente não percebe o quão grande é esse novo sacerdócio de Cristo e continuamos meio confusos em que aliança nós estamos. A gente já começa a viver nessa aliança do Velho Testamento, mosaica, onde eu preciso de um mediador. Ah, não, o pastor ora por mim, o pastor faz isso, o sei o quê. Estão entendendo? Expulsa o demônio, louva, adora, não sei o quê. Eu preciso de um mediador.
Eu não quero me achegar pessoalmente a Deus, porque eu não me vejo como um sacerdote. Né? Eu separo essa questão. Mas o sacerdócio real, né, ele sempre foi vontade de Deus. Quando a gente olha lá o livro de Êxodos, né, nós vemos que o povo, quando chega, né, sai do Egito e chega no Monte Sinai, Deus quer que esse povo receba dele. Mas eles ficam com medo de receber de Deus. Vê lá o trovão, as nuvens, as coisas, fala, não, vai Moisés. Moisés vai ministrar e ele fala para nós. O povo pede um mediador. Mas nós chegamos agora na nova, superior aliança. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, amém? Então o Senhor está falando, olha, eu não quero mais vocês confusos em que aliança vocês estão. Né? Não estamos mais no Velho Testamento. O Espírito Santo não vem para ir embora. Né? O Espírito Santo ele vem para habitar. Né? Você é templo. Né? Então a gente precisa começar a entender, né? Apesar de a linguagem de Hebreus ser um pouco difícil, né? Como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Intimidade com Deus, amém? Podem participar, irmãos, me ajudam, amém? Né? Então, quando a gente vê aqui, né, o Senhor ele nos constituiu reis e sacerdotes. E essa palavra, né, constituir, ela não é só, eu estou designando. A partir de agora, né, o pastor chega aqui, a partir de agora você vai cuidar disso. Você constituiu ele aqui como obreiro, sei lá o quê. Mas a palavra no grego quer dizer equipar, quer dizer te estabelecer de maneira que te equipa, que você está preparado. Né? E você é preparado para ser rei e sacerdote. E rei, né, a raiz dessa palavra, ela fala de alguém que é capaz de suportar o poder. É alguém que sustenta as coisas. Né? É alguém que leva sobre si, né, o poder, a autoridade e a responsabilidade sobre isso. Né? Então, o que o Senhor está fazendo conosco? Né? Lá em Mateus, grande comissão, o Senhor fala, olha, toda a autoridade me foi dada, né, e agora eu dou para vocês. Né? Vai em meu nome. Então, o Senhor está nos constituindo com poder, com autoridade. Isso é ser rei. Ser rei não é mandar, ser rei não é agora eu posso fazer tudo, eu faço minha vontade, ninguém manda em mim, eu tenho regalias. Não. Eu sou alguém que foi estabelecido com autoridade, certo? Aperfeiçoado para suportar essa constituição de Deus, esse desígnio de Deus, esse mandato de Deus sobre a minha vida. Tá certo? E o que me prepara para isso? O Espírito Santo do Senhor. Ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos presenteia com dons do Espírito. Amém? Nós somos cheios do Espírito Santo para sermos capacitados, né, em toda a boa obra na qual devemos andar, e que o Senhor já preparou de antemão, antes da fundação do mundo. Amados, o Senhor já fez toda a obra, mas Ele está nos capacitando. Olha, eu vou fazer de vocês pessoas capazes de andar de acordo com isso, pessoas capazes de suportar o poder que eu vou mandar sobre vocês. Eu vou fazer vocês pessoas capazes de entender a autoridade e a responsabilidade para que vocês possam ministrar sobre a terra, ministrar sobre as pessoas, né? Dominar sobre principados e potestades. Amém? É isso que o Senhor nos chama a fazer. Então, nós temos duas tarefas, né? Rei, que fala sobre o nosso trabalho aqui na terra, tá certo? E sacerdotes, que fala sobre como nós nos relacionamos com Deus e como ministramos essa espiritualidade às pessoas. Amém? Quantos estão comigo? Amém? Então, vamos lá. Né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. É isso aí, vamos lá. Outra coisa, vamos lá. Sumo sacerdote. Quando nós olhamos, vou me valer do Velho Testamento, Hebreus, falou todos os versículos de Hebreus, agora vou falar todos também. Vamos. Né? Quando o sumo sacerdote, ele não tinha só a função
de ser aquele que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Isso era a função mais importante. Mas ele também tinha a função de presidir o sinédrio. Né? Quem já viu lá os filmes de Jesus, né? Tem aqueles monte de sacerdote que fazem aquele concílio, né? E o sumo sacerdote é o chefe, ele preside o sinédrio. Então, o Senhor, ele também é sumo sacerdote das nossas almas, né? Ele é alguém que preside sobre todos nós. Mas ele preside em conselho, né? Porque esse sinédrio é um conselho de sacerdotes. Então, o que isso quer dizer para nós agora, né? O que você está falando? Que o Senhor, ele estabelece planos no céu e ele quer que a gente participe desses planos. Não no sentido da gente dar palpite, né? Senhor, veja bem, né? Não, essa ideia não é boa, embora às vezes a gente pessoalmente faça isso na vida pessoal, né? Tipo, não, Deus, você nem imagina que plano incrível eu tenho aqui, né? Só eu, mas no sentido de que o Senhor, ele revela o seu segredo, o seu conselho para nós. Né? Paulo fala que nós temos acesso, né? O Senhor já nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Então, não é que nós vamos um dia. Né? Espiritualmente, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Né? Então, tem a lei da física, né? Que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Tem que estar um do lado do outro. Mas na lei espiritual, a física é inversa. O Senhor está dizendo que um corpo só pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, nós fisicamente estamos na terra, mas espiritualmente estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Nós temos acesso ao trono da graça. E o Senhor quer revelar, né, os segredos dele, para que nós sejamos participantes desses segredos, participantes dessa obra que ele tem para nós. Né? Em Amós fala que, né, o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Oh, uau! Mas agora você já está falando de profeta, né? Outra história. Não. O Senhor chama todos nós a sermos pessoas proféticas. Certo? O que é alguém profético? É alguém que ouve a palavra de Deus, alguém que tem intimidade com Deus, que anda na presença de Deus e é capaz de trazer isso para as outras pessoas. Amém? E o Senhor quer nos capacitar a andar dessa maneira. Né? Não quer que a gente seja como Saul, que sempre precisa de um mediador. Né? Então, o profeta é aquele que está na presença de Deus para adorar. O profeta é aquele que está na presença de Deus para ouvir a vontade de Deus. O profeta é aquele que se coloca na brecha para interceder por as outras pessoas que estão precisando de Deus, que não conhecem de Deus, e que vai trazer qual é o plano de Deus, vai revelar Cristo para as pessoas, amém? O coração do Pai. Né? Não tem nada a ver com predizer o futuro, né? Não estamos falando de dom de conhecimento, de sabedoria, né? De palavra de conhecimento. Né? A gente, quando pensa em algo profético, né? A gente pensa no serviço do profeta especial. Mas não é isso. Né? O ministério do profeta, ele engloba outras coisas a mais. Mas o Senhor quer que todos nós possamos chegar confiadamente ao trono da graça pelo sangue de Cristo, certo? Que fala melhores coisas do que o sangue de Abel, como diz lá em Hebreus, certo? E para que cada um de nós possa exercer esse sacerdócio real que nós somos chamados, possamos de verdade ser esse rei na terra, alguém que leva e carrega a autoridade de Cristo. Amém? Vamos lá, então, né, o Senhor ele quer nos tornar participantes, né, dessa revelação, desse segredo, desse conselho. Né? Você vê desde Abraão, né, a gente já viu. O Senhor, antes de destruir Sodoma e Gomorra, vai lá, viu? Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ah, não, Senhor. Né? Se tiver tantos justos, se tiverem 100 justos, o Senhor revela, Ele quer a nossa participação. E entenda, irmão, existe um plano mestre de Deus que está aqui na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, que vai acontecer.
com a nossa participação ou sem a nossa participação. Mas o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, Ele faz algo impensável. Ele fala, olha, eu vou deixar você participar comigo. Amém? Quanta honra é essa? Ele nos eleva a uma categoria aqui, pecadores, rebeldes contra Deus, a príncipes de Deus que participam do conselho de Deus e são capacitados a andar nessa obra maravilhosa que Ele está tendo aqui. E ainda depois nos dá galardão. Gente, né, é um privilégio, né, coisas melhores da salvação. É o Senhor nos chamando a sair dessa zona de conforto em que a gente pensa, puxa, vida cristã é isso, eu vou aqui na igreja, eu escuto uma palavra, eu fico conhecendo um pouquinho mais da Bíblia, mas eu não aplico na minha vida. Eu não recebo essa palavra como um fundamento, como uma ferramenta na minha vida. E isso precisa ser trocado, né? Eu acho que o Senhor quer trocar a nossa chave nessa noite. Falar, puxa, eu quero que vocês, né, tomem posse, o entendimento de que vocês, cada um de nós, é chamado para essa obra. Cada um de nós é chamado, sim, para ministrar a Deus e aos homens. Não importa a posição, né? Esse sacerdócio real, ele não tem a ver com função pastoral, ou de apóstolo, ou de mestre, ou de apostila, ou de não sei o quê. Né? Ele tem a ver com, né, a nossa capacitação. É a promessa do Pai para nós, que no final dos tempos, né, Ele ia mandar o Espírito Santo sobre nós, e que os velhos teriam visões, as pessoas, os filhos iam profetizar. Isso é uma promessa para todos. Todos, porque todos nós precisamos ser capazes de nos relacionarmos com Deus desta maneira, porque o Senhor espera que cada um de nós compareça à sala do trono. Ele não está nos fechando para fora, amém? Né? Quando Jesus morre, né, o véu do templo se rasga, né, de cima a baixo, e em Hebreus fala que é a carne, né, o véu rasgou, que é a carne de Jesus. Puxa, então o véu, ele representa o quê? A carnalidade, né? O nosso véu também precisa rasgar. A nossa carnalidade também precisa ir embora para que a gente entre na presença do Pai, amém? O caminho está aberto lá no céu. Nós não podemos manter esse caminho fechado aqui em nós mesmos. Quantos estão entendendo? Amém? Então, né, eu queria deixar essa ferramenta para nós. Vou dar para os meninos do louvor, para os pastores subir, pastor. Amém? Amém, é isso mesmo. Né? Então, que a gente o Senhor quer nos capacitar, né, a sermos um povo profético, um povo sacerdotal, o famoso sacerdócio real, pessoas, né, plenamente capacitadas, né, a ouvir a vontade do Senhor, a andar conforme a vontade dEle. Amém? O Senhor não está nos capacitando em tudo. Esqueci alguma coisa? Não, falei. Amém. Vamos ler em Mateus 18, 23, que faz essa coisa. E diz assim a palavra do Senhor em Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quando ele fala de 10.000 talentos, é uma quantidade de dinheiro que a pessoa não consegue pagar, nem que ela trabalhar a vida inteira e entregar tudo aquilo. Essa é a dívida que esse homem tinha com o rei. E essa é a dívida que nós temos com ele. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se,
prostrando-se reverente, rogou: "Ser paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu servo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Ser paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecia. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo maldoso, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Então devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti." E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A gente vê o que o pecado faz. O pecado de não perdoar faz com que nós nos tornemos escravos. Porque a primeira parte que ele fala, que ele vai vender-nos como escravos para receber o dinheiro que ele estava devendo, a dívida dele. Então, a primeira coisa que acontece conosco, a nossa dívida é tão grande que nós seríamos escravos. Escravos de quem? Satanás mesmo. É ele que nos escraviza. Quando nós não pedimos perdão e não somos perdoados, nós somos escravos do capeta mesmo. É ele quem vai dominar a nossa vida e que a gente vai ser como marionete na mão dele, e ele vai fazer de nós o que ele bem entende. É isso que está dizendo aqui nessa passagem. Aí o cara entra em desespero. Quando a gente aceita Jesus no desespero, você faz o bem para sair agora. E aí ele chega aqui para ele diz: "Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Ser paciente comigo, e tudo te pagarei." Já pisou na bola, a primeira coisa que ele falou. Porque ele não podia pagar. A dívida era tão grande que ele não conseguiria pagar. Essa é a nossa dívida com o Senhor. É uma dívida que a gente não pode pagar. É por isso que se chama graça. O perdão do Senhor se chama graça. Só que ele foi na presença do Senhor, ele foi perdoado, mas o coração dele não foi quebrantado. Por quê? Porque ele agiu de maneira completamente diferente com aquele que devia para ele tão pouco. E a gente vê aqui que como o Senhor, ele diz assim, que ele se compadece, mesmo sabendo que ele não ia poder pagar, mesmo sabendo que ele falou, eu vou pagar, mas sabia que ele não podia, mas mesmo assim, Deus se compadece da gente, mesmo quando a gente faz promessa para ele, que ele sabe que a gente não vai poder cumprir, porque ele nos conhece, mas a generosidade, o amor e o perdão dele é tão grande, que ele nos perdoa as nossas dívidas. E aí o que ele faz? Ele pega o outro e lança na prisão. Só que Deus não deixa nada escondido. Estava até falando com o pastor. Tudo que acontece conosco, tudo que se passa no nosso coração,
O Senhor sabe. O Senhor sabe. Os anjos do Senhor prestam relatório, o Senhor sabe o que acontece conosco. Agora, o que eu vejo aqui é o que acontece. A situação dele ficou pior, porque ele foi preso, mas ele foi preso e ele ainda foi o quê? Torturado por verdugos. A falta de perdão faz com que nós fiquemos atormentados. Vamos lá. Tipo assim, quando eu era mais nova, a gente tinha essa amiga, a gente brigava aqui com as coisas tudo. Aí chegava numa festa, a pessoa estava lá. Você estava feliz, estava lá. A pessoa chegava e acabou para mim. Não chegou. A festa acabava, azedava o negócio. Será que não acontece até hoje? Quando eu vou azebar, chega alguém agora. Acabou a minha festa, acabou a minha alegria. Quando chegou, a pessoa fica na boa, está festejando, beijando, cumprimentando todo mundo, comendo, e a gente com aquela cara azeda que a comida perdeu o gosto. Quem está sofrendo? A pessoa nem está sabendo o que está acontecendo. E a gente fica amarrado nisso. Porque a gente não consegue liberar perdão. Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Jacó e Esaú. Quanto tempo esse homem ficou longe um do outro? Os dois irmãos ficaram longe, separados um do outro. E depois de todo aquele tempo, nada tinha sido curado no coração dos dois, porque um veio com uma tropa para um lado, o outro para ali no vale de Jabó, com aquela luta toda para ser abençoado. E quando ele encontra com o outro, ele vai com o joelho tremendo. De medo, porque manda a família um bando de um lado, o outro do outro, separa a família dele. É isso que a falta de perdão faz na vida da gente. A gente passa anos e anos e anos, mas aquele temor, aquela coisa continua dentro, aquela angústia, aquele sofrimento continua vivo dentro de nós, apesar da distância, porque eles estavam distantes um do outro, mas o sentimento estava perto, estava vivo, isso a gente não consegue dividir, não consegue separar. A gente vê outro caso da falta de perdão, é no caso de José. Os irmãos, na hora que descobriram que José era irmão dele, derreteu, mas eles já vinham carregando uma culpa lá de trás. A preocupação deles é: e agora? Se ele não me perdoar? E se ele não perdoar? E a gente vê que durou tanto tempo isso, que depois que o pai morreu, eles encontraram com José. Eles descobriram quem era José. José perdoou. Ele fala que perdoou. Trouxe o pai, trouxe eles, deu o melhor da terra para eles. O pai viveu anos ali naquela terra ainda, mas quando o pai morreu, eles voltaram para José. Porque José já tinha perdoado eles, mas eles não tinham se perdoado ainda. E muitas vezes acontece isso. A pessoa libera perdão para a gente, mas a gente muitas vezes não consegue se perdoar por causa de uma culpa. E isso nós temos que levar diante do Senhor para sermos verdadeiramente curados, sarados. Porque senão a gente se converte. A gente está na igreja, mas a gente está carregando aquilo no coração. Ele teve um encontro com Deus, mas mesmo no encontro com Deus, ele ainda saiu temendo Esaú. Então a gente precisa, como irmãos, resolver questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quanto mais rápido a gente resolver, é melhor. E resolver como? Da maneira certa. Em Lucas 17, 3, 5, diz assim:
Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Quando ele diz acautelai-vos, ele está falando assim: vai lá conversar com o seu irmão, vai lá resolver com o teu irmão, mas vai com cautela, vai com amor, vai com cuidado, porque a falta de perdão machuca, dói, é difícil. O quanto é difícil para a gente, por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade, pedir perdão para o outro. O quanto é difícil a gente dizer para o outro, a gente fala para Deus, verdade, mas a gente não fala para o outro. A gente tem dificuldade de abrir o coração e falar: me perdoa, porque eu errei, eu pequei contra você. E quando alguém vem falar conosco, a primeira coisa que a gente faz é colocar um escudo. Eu não, mas foi você que começou. Porque se não fosse você que tivesse falado aquele dia comigo, aí o negócio ficou mais feio ainda. Deixou, ficou mais feio ainda o negócio. Acautelai-vos. Vamos ter cuidado na hora de chegar e confrontar. Quando eu digo confrontar, não é de briga, mas é da gente colocar a situação. Olha, esse machucou, fiquei chateado. Por que você está com esse? Eu não posso ficar com isso no meu coração. Porque eu amo a tua vida. Eu sei que você me ama também. Acautelai-vos. Vai com amor, com graça, com carinho, porque foi assim que o Senhor nos trouxe para Ele. Ele fala que Ele nos trouxe com cordas de amor. E é assim que a gente tem que trazer as pessoas do nosso convívio para perto da gente. E não deixar crescer no nosso coração uma raiz de amargura. E esse perdão é uma ordem divina, como lá para Colossenses 3, Colossenses 3, 13 e 14. 3. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, é isso que você é e eu sou. Revestidos, pois, como eleitos, nós somos eleitos, nós falamos hoje. Na oração, como foi que a gente falou que a gente foi escolhido? É o privilégio, nós somos separados. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, antes mesmo que nós nascêssemos. Ele te ama e a mim. Como eleitos de Deus, santo, ninguém pode falar que você deve, que a Bíblia está falando que você é santo. E amados, você é amado e eu também, ninguém pode dizer o contrário. De termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós precisamos de tudo isso para a gente poder perdoar o outro e pedir perdão para o outro. E isso vem através do Espírito Santo de Deus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Perdoar-vos mutuamente. Ele pega contra mim, eu pego contra ele. Nós nos perdoamos. Porque nós nos damos a bola. Fala, não, mas você pegou contra mim. Não, mas aí eu respondo de uma maneira pior ainda. Eu pego mais, porque o outro que começou o negócio. E o Senhor está dizendo para a gente que a gente tem que suportar, a gente tem que ajudar, a gente tem que perdoar mutuamente. Não é só eu chegar e me achar dona da razão. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A gente se torna um crente perfeito quando a gente tem esse amor no coração. E é assim que a gente tem que perdoar, é perdoar de verdade, é perdoar de esquecer, é perdoar de deixar para trás. Porque o Espírito Santo de Deus nos convida a isso. E o Senhor aqui, Ele está fazendo aqui, não é um pedido, é uma ordem.
E isso a gente tem que fazer, não é porque eu quero, não é porque eu sinto, é porque eu preciso desesperadamente fazer isso. Porque a primeira oração que eu aprendi na minha vida, que minha mãe me ensinou, que foi o Pai Nosso, eu coloquei uma condição, eu mesma declarei com a minha boca. E quantas vezes eu fiz essa oração do Pai Nosso, colocando uma condição. E eu não posso tirar do meu escritório, porque eu já disse: Senhor, me perdoa, assim como eu me perdoo aqueles que me devem, aqueles que pecaram contra mim. Eu mesmo, com a minha boca, me coloquei no condicional, e eu não posso tirar isso. E quem ensinou isso, tudo isso que eu estou falando aqui, quem falou, quem ensinou a gente, foi o próprio Cristo. Ele que nos ensinou a orar desse jeito. Não há onde ficar. Melhor a gente não pecar e não provocar, mas se acontecer. Como dizia em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Não se ponham só sobre a vossa ira. Resolve hoje. Resolve agora. Senta e conversa. Mas como que vai ser essa conversa? Vai ser segundo Colossenses 13:14. É nesses termos em que a conversa do perdão, ou de pedir perdão, ou de mostrar para o outro que você está magoado, acontece. Então a nossa conversa tem que ser em termos bíblicos e não segundo as nossas emoções e a nossa própria razão, porque em nós não existe razão nenhuma. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para ele. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente não pode chegar no dia como chegou essa senhora na casa de repouso. Nós temos que acertar enquanto nós estamos no caminho com o Senhor. E Ele nos capacita, e o Espírito Santo nos ajuda a isso. Porque eu não sei onde ela foi. A gente tem que pensar nisso. Hoje nós temos que colocar para o Senhor Jesus, Ele está voltando. Existe consequência para nós? Vamos lá em Lucas 17, deixa eu ver. Lucas 17, vamos voltar. Está certo, às vezes eu me perco aqui. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes não tiver contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizer: estou arrependido, perdoa. Tá, Deus, só desperdiçando aqui. Só desperdiçando. A gente desperdiça tanto, desperdiçando. Perdoa. Ninguém pega contra 7 vezes. Agora sim, né? A gente fica nessa dificuldade, né? E quantas vezes a gente pega contra o Senhor no dia? Se o Senhor chegasse para a gente dizer assim, ó, sua cota hoje acabou, já era, já deu a sua conta. 70 vezes 7. Ó, sua cota é 70 vezes 7. Passou disso, eu não quero mais saber de você. Hã? Se eles falassem isso para a gente, é essa misericórdia que a gente tem dentro do coração para com o outro, a mesma misericórdia que o Senhor tem com a gente. Não é isso que Ele fala? É isso que Ele pede para a gente, isso que Ele está pedindo, é porque Ele mesmo nos capacita a viver assim, nessa graça. Isso é viver na graça, isso é viver no amor do Senhor, porque Ele nos perdoa dessa maneira. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que acertar com o outro, a gente tem que acertar com o Senhor, tudo que você diz. Porque se a gente não fizer isso, nem as nossas ofertas são aceitas. As nossas ofertas não são aceitas. Está lá em Mateus, eu não vou ler porque a depois foi do tempo, mas está lá em Mateus 5, 23, 24. Antes de trazer a oferta, antes de trazer a palavra,
Senhor, eu preciso ir e acertar com o meu irmão, senão não vai ser aceito, vai ficar só aqui, ó. Vai ficar no blá blá blá. O Senhor não ouve a oração. Hoje de manhã o pastor falou, marido e mulher, vocês estão ligados? Acerta logo, porque ele não recebe a oração. Se o marido maltrata a mulher, distrata a mulher, muitas vezes eu não maltrato, mas você distrata. Desculpa. Sua oração é em vão. E a mulher também honra o teu marido. Obedece teu marido. Não provoca a ira do teu marido. Mas chega do serviço, Estou brincando ali. O homem não aguenta, o negócio estoura na cabeça. Gente, como mulher tem que ter essa sabedoria. Tem que ter essa sabedoria. Então são os dois lados. São os dois lados. Essa temperança dentro do casamento, saber a hora de falar, a hora de falar. Mulheres não irritem os seus maridos. Isso é importante, os filhos, né? A gente tem que pedir ao Senhor, para o Senhor nos dar essa graça, para nos ajudar a perdoar, nos ajudar a receber o perdão, porque às vezes a pessoa chega para ter uma conversa e a gente está tão enfesado, tão bravo, tão que a gente quer virar a cara, não quer ouvir a pessoa falar com a gente. Nós estamos com o coração quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não existe. A conversa fica mais fácil, fica mais fácil. O inimigo vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Porque quanto mais pura, mais santa for a igreja, porque eu não estou falando só de casa, não. Chega dentro da igreja é a mesma coisa, porque nós somos uma família, somos um corpo. Quando ele está falando, quando o Senhor está falando aqui, Jesus, é pelos irmãos. Não importa o que eles fizeram, o que importa é o meu coração. É perdoar e entregar ao Senhor. Tirar esse peso de dentro de nós, essa prisão de dentro de nós, esse sofrimento, esse jugo que a gente carrega, muitas vezes, da falta de perdão, de não ter a coragem de se retratar com o outro. Mas Deus vai buscar uma igreja que tem esse tipo de relacionamento de pedir perdão e de liberar perdão, porque o Senhor está sempre pronto a estender a mão e nos abençoar o tempo todo, a nos perdoar, a nos trazer para perto, a nos acalentar, nos abraçar. Esse é o Deus que a gente serve. E assim nós devemos fazer com os nossos irmãos. O Senhor andava só com os que estavam lá, os mendigos fedidos, mal cheiroso. É com esse que ele andava, era com os pecadores. E a gente tem que aprender a viver dessa maneira, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. O perdão me libera. O perdão me libera. O perdão renova. O perdão traz alegria. O perdão tira o peso. Tira todo o jugo. Porque para a gente pedir perdão, a gente precisa se humilhar. Diz assim o Pai Nosso. Em Mateus 6,14.
porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso, quem está falando, não sou eu, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está falando. O Senhor quer tratar disso dentro de nós, enquanto nós estamos no caminho. Então hoje é dia de você perdoar e eu também. Coisas que nos marcaram na nossa infância. Coisas, palavras que foram ditas por pessoas que eram autoridades na nossa vida e que machucaram o nosso coração, dentro e fora da igreja. Eu queria que vocês abaixassem a cabeça nesse momento. E vai buscar. Vai para você. Fala com o Senhor agora. O Espírito Santo vai estar revelando para você. Isso marcou a minha infância. Isso marcou a minha vida. Isso marcou a minha adolescência e eu carrego, Senhor, isso no meu coração até hoje. Dentro de relacionamentos, dentro do casamento. Às vezes tipo como professor da escola, porque eles eram autoridade, a gente carrega uma marca dentro de nós. E o Senhor hoje, Ele quer publicar, Ele quer libertar, Ele quer tirar isso do teu coração. Eu queria que você fizesse um gesto profético, que você estendesse as tuas mãos. Estende as tuas mãos. Eleva, entrega, como se você estivesse entregando. Pega a palma da tua mão, pega o que está aí dentro, na palma da tua mão e eleva. Eleva e entrega. Entrega nas mãos de Deus. Essa palavra que os dois nos trouxeram, né? Hebreus realmente é um livro bastante, às vezes, difícil a compreensão. Mas eu queria aproveitar, acho que até uma das leituras do nosso irmão Bernard. A Hebreus 10, 19 a 22 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. Só Jesus foi capaz de fazer isso. E é interessante que, falando de templo, no Antigo Testamento existia um véu. E a palavra de Deus diz que justamente o véu foi rasgado. E quando o véu é rasgado, Jesus recebe todo o poder. E aí eu quero entrar na segunda parte, que é da Betina. Mateus 28, 18 a 20, Mateus 28, versículos 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, disse-lhes, ele disse aos seus discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, instruindo-as a observar as coisas que vos tenho mandado. É papel da igreja, não é papel de uma pessoa, não é papel do pastor, é papel da igreja
ser testemunha daquilo que Cristo fez. E não existe nenhuma lei contra o teu testemunho. Porque aquilo que Deus fez na sua vida, Deus quer fazer em outras vidas. Da mesma forma que Ele agiu na sua vida e rasgou o véu para que você chegasse então até a presença de Deus. Ele quer que você reflita isso, reflita de refletir, de fazer isso para passar adiante. E eu sei que muitos de vocês, o Senhor já tem dado ferramentas, condições, tem falado ao coração, tem ardido no seu coração aquilo que Deus espera de você. E eu não digo isso como um peso, porque não há peso nisso. Deus quer de nós a nossa vida, a nossa influência, as nossas finanças. Deus quer de nós a nossa expertise, como ouvimos alguns dias atrás. Por quê? Porque Deus nos quer por completo. Ele não quer uma parte de nós. Ele não precisa de uma parte de mim e nem de você. Aliás, Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do teu dinheiro. Deus precisa de você. Jesus precisa do Senhor. Jesus precisa de que vocês levem o Evangelho, que vocês levem a sua experiência, para que outros possam ouvi-la. Fala, puxa vida, foi assim que você conheceu Jesus? Foi assim. E isso não é versículo, isso é Jesus Cristo vivendo em nós. É o Espírito Santo falando através de mim e de você. Então, se hoje nós temos a oportunidade de entrarmos na presença de Deus, foi porque Jesus abriu esse caminho. Jesus não só diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa que eu faça vai passar por Jesus. Só que não se esqueça, Jesus passou pela cruz. E se Ele passou pela cruz, talvez você e eu passemos também. Mas quando nós confiamos que estamos, por causa dele, estamos entrando no Santo dos Santos, vale a pena. Vale a pena. E assim como já foi orado, que eu e você possamos estar deixando esse Espírito Santo te levar assim à presença de Deus o tempo todo. Todo santo, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou. Adoro o Senhor. Adoro a ti, e eu adoro a ti. Adoro a ti. Teu nome é
Eu